pessoal, eu tô aqui de novo para a gente finalizar o nosso assunto sobre o primeiro reinado. Só para relembrar, o primeiro reinado foi o governo de Dom Pedro I, que começa em 1822, quando Dom Pedro decreta a independência do Brasil, e termina em 1831, né? Durou 9 anos, quando Dom Pedro ele abdicou ao trono em favor do seu filho. Vamos lá. Dom Pedro I, filho de Dom João VI e Carlota Joaquina, era casada com a Dona Leopoldina, princesa austríaca, e eles geraram Dom Pedro II, que seria então o futuro governante do Brasil, né? Governaria durante o segundo reinado por um período de 49 anos. Nós vamos estudar isso ainda. Bom, o que marcou o governo de Dom Pedro I foi o autoritarismo. Um governo autoritário é um governo que exerce o seu poder sem levar em consideração as liberdades individuais, né? Então, ele faz valer a sua autoridade acima de qualquer coisa. E foi isso que atrapalhou o primeiro reinado. Foi isso que foi ruim no primeiro reinado. Todos esperavam que Dom Pedro I fosse o escolhido, o cara que ia, né, fazer com que o Brasil se desenvolvesse, porque ele foi o cara que proclamou a independência, mas as coisas não aconteceram do jeito que queriam. Coisas que marcaram o primeiro reinado. Um deles foi a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi uma batalha travada nessa região aqui, Uruguai, que antes era chamada de Província Cisplatina. O Uruguai, a Província Cisplatina, ela pertenceu ao Brasil, né? Então, alguns setores aqui da Província Cisplatina começam a se mobilizar para se libertar do Brasil, para se tornarem independentes. E aí começa então uma luta entre o governo brasileiro e um setor dessa Província Cisplatina. E aí o que acontece? Eles recebem apoio das províncias do Rio da Prata, região onde fica a atual Argentina. E esse conflito ele dura um bom tempo, até que a Inglaterra intervém, e aí eles decidem assinar então um decreto de paz, mas o Uruguai então se torna independente do Brasil aqui. E isso foi muito marcante, porque desgastou o governo de Dom Pedro I. Outra coisa que marca o governo de Dom Pedro I foi a Confederação do Equador. Nessa época, os estados eles eram chamados de províncias. E aí, lá na província de Pernambuco, começa uma revolta. Por quê? Porque as províncias queriam mais autonomia, principalmente a província de Pernambuco, que se aliou a outras províncias do Nordeste. Eles queriam um pouco mais de autonomia com relação à capital, né? Eles queriam pagar menos impostos e queriam então proclamar a República do Nordeste. Inicia-se então uma rebelião entre essa galera aqui da região do Nordeste e as tropas do governo. Essa revolta teve como principal líder um homem apelidado de Frei Caneca. O nome dele, na verdade, era Joaquim do Amor Divino. E o famoso Frei Caneca, que recebeu esse apelido porque quando ele era criança, ele vendia canecas nas ruas do Recife. E ele se destacou na luta pelas liberdades individuais, né? Na luta contra os altos impostos. E o objetivo era, então, a proclamação da República do Nordeste. Essa revolta foi sufocada pelo governo. Frei Caneca, ele foi condenado à morte. Nessa época, havia no Brasil a pena de morte por enforcamento. Na hora que o Carrasco foi para enforcar o Frei Caneca, ele não teve coragem, ficou com pena. E aí, ele então teve que ser fuzilado. E todas essas revoltas aqui, elas desgastam o governo de Dom Pedro I, que pressionado, acaba então abrindo mão do trono, né? Ele abdicou, ele abriu mão do trono em 1831 em favor do filho dele, Dom Pedro II, que na época ainda era Pedro de Alcântara. Aí vai começar então uma nova fase do governo brasileiro, que foi o período regencial. O período regencial começa em 1831 e termina em 1840, quando esse Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I,
assume governo no Brasil. Assim, então, nós encerramos o primeiro reinado, ok? Um beijo.